Salve galera, fiquem tranquilos ou não, estou vivo, está tudo bem. E aí, tudo tranquilo? Vamos trocar uma ideia aqui sobre coisas que a gente tinha que ter atualizado ontem, mas não deu tempo. A galera ficou lá no barco e depois eu fiquei morto e dormi. E aí agora a gente atualiza sobre algumas situações, tem lateral esquerdo que jogou na Inglaterra, tem concretização da situação aí, se desenhando, se desenrolando sobre o Saravia, né, cara? Teve situação aí referente ao jogo que a gente vai ter hoje, né, que é entre Botafogo e Audax, é um jogo que relativamente não vale nada, né, cara, mas dá uma rodagem pra rapaziada que tá querendo jogar. E também a gente vai ter aí algumas situações envolvendo dois jogadores, tá? Que são o Zahavi, que isso até me impressiona, né, cara? Eu não esperava que a gente pudesse ter reviravoltas nesse caso, né, pela discrepância salarial, e também o Rafael Carioca, né? A gente tem algumas situações aí pra falar sobre esse jogador. Se inscreve aí, deixa o like, ativa o sininho. Estamos com quase 69 mil inscritos, rapaziada. Então, 25% das pessoas que estão vendo aqui todos os dias o canal não são inscritos. Então dá aquela moral, custa nada, aperta no botão aqui embaixo e inscrever-se, valeu? Bom, vou botar meu óculos aqui só para tirar uma onda. O negócio é o seguinte, primeiro falando sobre, complementando as informações que eu tinha que ter dado ontem, né, cara? Foi um vídeo que eu não consegui publicar no sábado pela manhã. Tá, eu prometo compensar a ausência desse sábado aí com vídeos, né, cara, de alguma maneira. A gente teve a situação do lateral Fernando Marçal, né, que é um lateral que hoje está no Wolverhampton e que estaria em conversas aí com o Botafogo para ser um novo lateral esquerdo do clube e que tem contrato até agora, no meio do ano, com a equipe da Premier League. E além disso, né, a gente tem uma situação envolvendo o Saravia, né, cara, que agora sim tivemos a definição de que ele será jogador do Botafogo, passando nos exames médicos, né, sendo aprovado, na situação física dele, que independente dele ser um cara que pode ter perdido o ritmo, né, cara, ele pode ter sido um cara que perdeu uma certa rodagem depois da lesão que ele teve no joelho, né, jogando pelo Internacional lá em 2020, mas eu não acho que venha a ser algo para barrá-lo em exames médicos. Eu acho que ele realmente vai ser o novo jogador do Botafogo e deve acertar tudo direitinho aí, cara, entre amanhã e terça-feira, tá bom? Essa é pelo menos é o prazo que eu tenho na minha cabeça sobre tudo que eu coletei a respeito do Saravia e dessa situação do Marçal, né, cara? O que falar desse jogador, né, cara, que saiu muito cedo aqui do futebol brasileiro. É um atleta que jogou no futebol português, ele também atuou 2 ou 3 temporadas no futebol da Turquia e aí ganhou uma certa rodagem, né? Aí as duas últimas passagens dele pelo futebol europeu foram em 2 grandes ligas, né? Vamos colocar assim, 2 das 5, 6 principais no futebol europeu. Uma jogando pelo Lyon, que é um dos principais times da França, né? Onde ele jogou umas 3 temporadas e meia, vamos colocar assim, atuou pelo Lyon, inclusive foi companheiro de clube em um determinado momento, em uma dessas temporadas, do Rafael, né? Jogou junto com o Rafael lá no Lyon da França e nesses últimos 2 anos ele estava ali, né? Na verdade ele está, eita porra, uma aranha aí, porra, vou ficar aqui, cara, o tamanho do bicho, velho, vou nem matar. Cara, ele estava no Wolverhampton, né? Na verdade está no Wolverhampton, que é uma equipe da Premier League, uma equipe que disputa a primeira divisão inglesa, né? Pô, Bruno, mas esse cara joga mesmo? Fui pesquisar, né? Eu já conhecia de nome, né? Por acompanhar ali a Premier League, você vai ficando de olho nos brasileiros, aí tinha lá o Marçal e tal, tudo mais, mas eu não tinha ciência, né, cara, de quantas partidas ele jogava e fui lá pesquisar. Ele, pelo menos nessa atual temporada, né, que se encerra agora, a temporada 2021-2022, que vai se encerrar daqui mais ou menos uns 3 meses, né, daqui uns 2 meses, perdão, a gente teve o Fernando Marçal com uma média de minutagem, ele teve aproximadamente ali uns 20, 30 jogos, entre 20 e 30 jogos, pelo que eu pude ver, né, contando todas as competições que joga o Wolverhampton, e uma média de minutagem ali de partidas de 75, né? Ele teve 75 minutos jogando, então ele é um titular, né? Podemos dizer que ele é um titular, ele não é um cara que entra de vez em quando, ele é um titular da equipe do Wolverhampton, e eu acho que ele não é um cara muito agressivo, contundente jogando pelo ataque, ele é um cara de muita segurança na construção do jogo, ele é um cara muito com aspectos defensivos, né? Então, em determinados momentos, inclusive, ele fecha até a linha junto com os jogadores do Wolverhampton, por tudo que eu pude pesquisar. Então, é um cara que, ao meu ver, pode ser interessante sim para o Botafogo contratar, mas eu também ficaria atento, né? Eu não sei se vai dar tempo
até o início do Campeonato Brasileiro, mas eu ficaria atento nessa janela a jogadores que também fossem muito agudos, né, cara? Aqueles jogadores que possam ir muito no fundo, e aqueles laterais realmente que atuem de vez em quando como pontas, né, cara? Então a gente tá tendo o Saravia, que é um cara da construção, a gente tem o Fernando Marçal, que também mas eu acho que o Botafogo podia investir um pouco nesses laterais que jogam também espetados, enquanto o Rafael não volta, né, cara, que só deve voltar de lesão aí, cara, num prazo sem otimismo, né, lá para setembro, vamos colocar assim. Então, é um atleta que ele pode vir, ele tem contrato até agora com o Wolverhampton e o Botafogo tenta a liberação gratuita do atleta agora, o que eu acho que vai ser um pouco difícil, tá, nesse momento isso acontecer. Mas eu acho que pode contar com a vontade do jogador também de vestir a camisa do Botafogo. Aí agora falando um pouquinho sobre o jogo, né, cara? O Botafogo vai enfrentar o Audax Angra, né, nessa partida que vai acontecer aqui no estádio Jair Toscano, que vai ser bem legal, né? Eu acho que a graça do Campeonato Carioca é um pouco isso. Você ter jogos ali além, porra, do Newton Santos, do Maracanã, de São Januário, né? Você poder ter jogos, né, porra, até mesmo em outros estádios ali no Rio de Janeiro, né, cara, seja ali em Mesquita, Moça Bonita, Conselheiro Galvão, eu achava do caralho quando a gente tinha muitos jogos no Alair Correia, lá em Cabo Frio, né, hoje a gente tem menos isso, né, então sair um pouco dessa zona aí de só jogar lá no Rio de Janeiro e, pô, poder curtir um joguinho atípico, né, cara, em Angra, nesse estádio de Jair Toscano, o Botafogo só jogou uma vez, né, lá em 2001, não lembro. Bacana, eu acho legal. O Botafogo ele vai a campo sem Chay, Carli, os dois poupados. O Canu está suspenso, mas também seria poupado de qualquer maneira. O Botafogo poupando os principais atletas e também poupando o Gatito Fernandes. O Gatito não atua. Tem que ver como é que vai ficar essa situação aí do Gatito, principalmente com a convocação dele para a seleção paraguaia. O Botafogo deve ir a campo com Diego Loureiro, Daniel Borges, Mezenga, Reidson ou Everton, e na lateral esquerda o Jonathan Silva. Meio campo, a gente deve ter ali uma dupla talvez, né, com o Kaique, que está ganhando a posição de titular, junto com o Barreto ou com o Fabinho, né? E mais à frente a gente pode ter ali Raí, o Riquelme, dependendo do Luiz Fernando, e na frente, né, mais adiantado, o Erisson, tá bom, rapaziada? Então, eu também não sei como é que tá a situação do Matheus Nascimento, se ele vai jogar essa partida, não sei se ele foi poupado, mas enfim, é basicamente isso. E aí chegando, cara, sobre Zahavi, eu acho que a gente pode encerrar aqui o vídeo falando sobre Zahavi e sobre o Rafael Carioca. A última atualização que eu tinha tido sobre o Zahavi foi há mais ou menos 2 semanas, que a pedida salarial do atleta foi muito fora da realidade, e o Botafogo entendia que para contratar um jogador ali de 34 anos, embora ele seja uma máquina de gols, eu acho que aqui no Brasil ele em boas condições físicas, claro, eu acho que ele faria muitos gols, mas, porra, não valia um salário, vamos dizer, de muito superior a 1 milhão. E o Botafogo parece que entrou ali num consenso com o cara, as coisas começaram a se alinhar e a gente pode ter novidades ao longo dessas próximas semanas, mas é uma negociação demorada, é uma coisa que não vai acontecer para agora. Então não contaria com o Zahavi, por exemplo, me impressionaria muito se acontecesse. Assim como eu estou me impressionando agora das conversas terem sido retomadas. Então tudo pode acontecer. Né? Mas eu me impressionaria muito com ele, pô, já vindo agora. Né? Eu acho que isso é uma coisa para acontecer mais a médio prazo, tá? A situação do Zahavi. Mas eu adoraria, cara. Atacante, ambidestro, mete gol pra cacete, não tem o que falar. Eu já fiz um vídeo aí falando sobre tudo da carreira do Zahavi. Se você não viu, pesquisa aí, Brown e Fogo Zahavi, que você vai encontrar esse vídeo que tem mais ou menos um mês. E tem a situação do Rafael Carioca, cara. Eu fico contente em saber, eu já tive essa informação na sexta-feira, mas agora que já foi informado, né, cara, a gente já pode comentar a respeito. A gente não pôde comentar sobre, porque é aquilo, né, cara? Pô, deixa abaixo, negociação pra deixar em off, tudo certo. E o Rafael Carioca é um cara que o Botafogo já tinha iniciado conversas lá atrás, mas por conta da transição que o Botafogo estava passando, o Botafogo não sabia se ele podia investir num atleta que ganhava 500 mil ou se ele ia continuar investindo em atletas que ganham 50, né? Era um momento de total indefinição. E aí, muito por conta disso, o Botafogo não avançou nas conversas com o Rafael Carioca, que continuou lá no Tigres. Ele tem contrato, né, com o clube mexicano, é uma multa rescisória que ela não é barata, né? Então, agora com as conversas podendo ser retomadas, né, os valores podendo se alinhar do novo clube aí que está sendo gerido pelo Textor e também do Rafael Carioca, o Botafogo pode resolver a liberação dele junto ao Tigres. O Botafogo tem uma relação, o Rafael Carioca tem uma boa relação com a diretoria do Tigres em relação a isso, já deixou isso muito claro, e também
o John Textor tá querendo investir no atleta. Eu acho que seria muito interessante a gente ter um jogador com a característica dele, tá? Um cara que é área a área, um cara que faz a marcação, um cara que avança. É esse o segundo volante que, na minha visão, é fundamental pro Botafogo, uma peça que eu acho que, junto da lateral esquerda, que tá muito fraca também, eu acho que é a principal posição que o Botafogo tem que reforçar, rapaziada. Então é isso, galera. Vou dar uma descansada aqui a mais e obrigado pelo carinho, pela audiência. A gente volta se tiver alguma coisa muito importante antes do jogo, se não, só depois para comentar um pouco sobre a partida. Valeu? Fui!